Bom dia! Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda. Bom dia, Itamar, Giovana. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Silvânia, bom dia. Mais uma sexta-feira que o Senhor permitiu acordarmos, soprou sobre nós o fôlego de vida. E glória a Deus por isso. Como que vocês estão? Hoje o tema da nossa live é Sem amor eu nada seria. Bom dia, Robertinha, seja bem-vinda. O tema da nossa live hoje é um tema muito especial que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar com você, assim como falou comigo enquanto eu montava a palavra. Bom dia, Camila. Bom dia, Almeida. Sejam bem-vindos. Robertinha falou, tô indo como Deus quer. E hoje nós vamos orar por alguns pedidos. Então vocês já vão separando aí alguns pedidos de oração pra gente orar, amém? Mateus, queria te pedir um favor para você fechar a porta aqui. Queridos, se você puder, abra sua palavra em 1 Coríntios 13, 1. 1 Coríntios 13, 1. Camila, bom dia. Seja bem-vinda. Abra sua palavra junto comigo. 1 Coríntios 13, 1. Nós vamos orar para iniciar a live. Bom dia, Sandrinha. Seja bem-vinda. Gente, compartilha essa live com aí 2, 3 pessoas, pelo menos. Então, vamos orar para nós começarmos. Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais uma sexta-feira, Pai, que nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós chamamos agora, Pai, o Espírito Santo de Deus para estar no controle, Pai, dessa live. Que eu não possa falar, Pai, nada por mim mesmo, mas sim inspirado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa estar guiando, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar tocando, Pai, em cada pessoa, Pai, que agora está ouvindo essa live, aqueles que vão assistir depois. Que seja o Senhor, Pai, falando ao coração deles, Pai. Movendo, Pai, o sobrenatural, Pai, em nosso favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar, queridos. 1 Coríntios 13, 1. Vai falar assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, nós lemos agora 1 Coríntios 13, 1. Para você que entrou depois, para você acompanhar aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então, queridos, o tema da nossa live hoje é: sem amor, eu nada seria. E eu separei aqui, de acordo com a palavra, alguns tópicos para nós falarmos, né, dessas características que foram descritas aqui nesse versículo, né, do que é o amor, né? E o primeiro que eu separei aqui, o amor, ele é paciente. Então, a grande e primeira característica da presença do amor em Deus, né, é a presença do amor de Deus para nós, é a paciência. Paciência para que as coisas aconteçam, né? Paciência conosco e com as pessoas. Paciência com as circunstâncias e até com Deus. O que já nos coloca numa situação de humildade diante dele e dependência da sua ajuda, não é verdade? Nós vivemos num mundo tão assim informatizado, mecanizado e tão preocupado com a urgência, com a rapidez, com a eficiência. Então isso acaba tornando extremamente difícil, né, a prática do amor verdadeiro, porque nós não temos paciência muitas das vezes de reconhecer que nós somos aprendizes em algumas áreas e que é o exercício, é o tempo, é a prática que nos fazem eficientes naquilo que estamos aprendendo. Eu separei um exemplo, né? Um médico, ele não se torna médico em 2 semanas, né, de faculdade, de medicina. Ele precisa estudar, lidar frente a frente com o lado prático das situações, até que ele aprenda de fato, né, e receba esse reconhecimento, né, esse certificado, essa graduação de ser médico. Então, nós precisamos dessa paciência a todo momento. Tanto para lidar, né, com os aparelhos eletrônicos, a cada dia mais a tecnologia, né, tem entrado no nosso meio e aí às vezes é difícil a gente acompanhar, né, a gente precisa lidar com essa paciência para saber mexer com esses eletrônicos, né, também lidar com a paciência com as pessoas, né, com as plantas, com os animais, né, tudo nós precisamos ter esse amor, o que vai implicar também nessa paciência para esperar a semente frutificar, para a gente poder colher aquele fruto, seja de aprendizado, né? Seja ali com as plantas, com os animais, em tudo à nossa volta. Então, por isso, eu costumo falar que Deus, na sua soberania, né? Ele poderia ter criado o mundo, né, em um só dia, mas ele criou em 6 dias e no 7º ele descansou. Porque ele nos mostrou que o que ele fez, o que ele gerou foi perfeito, né? Houve uma paciência, houve uma perseverança, houve um cuidado, né? Uma estratégia da parte de Deus. Então, nós, né, a nossa carne humana, nós somos muito impacientes, não é verdade? Por que nós somos impacientes assim? Porque nós vemos o tempo cronológico. Mas o Espírito, ele enxerga a eternidade, o tempo de Deus. É por isso que a nossa carne, né, ela deseja as coisas más dessa terra, mas o Espírito, né, ele vivifica. Então o Espírito, ele enxerga as coisas de Deus, né, a santidade, o tempo do Senhor que é eterno. Então é por isso que é necessário nós alimentarmos o nosso Espírito a cada dia mais, para a gente conseguir, né, viver nessa terra da forma que o Senhor deseja, espera de nós. Amém? Olha o segundo, vai falar em 1 Coríntios 13, 4. O amor, ele é
bondoso, benigno. O que significa benigno? Significa ser bondoso. É ter uma natureza voltada ao bem sempre, pensando no bem-estar do semelhante como Deus pensa nos seus filhos. É detestar tudo que é maligno ou possa causar dano a outra pessoa. É rejeitar e muitas das vezes se opor, né? Muitas das vezes não, nós precisamos, né, nos opor à natureza do diabo no mundo. Nós precisamos ser bom é saber fazer o outro também feliz, é pensar na necessidade do outro. E isso, queridos, quando a gente olha para o outro com esse olhar de amor, né, e falar assim, como que eu posso contribuir para que ele tenha um dia melhor hoje? Isso implica em respeito pelas vontades e necessidades que o outro tem. Então, muitas das vezes, nós queremos dar algo a alguém, mas, entretanto, nós não nos preocupamos se aquilo vai de fato trazer ali uma certa felicidade para aquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes, né, nós falamos assim, eu vou comprar um vestido, uma peça de decoração, né, e talvez é algo até com um valor assim expressivo, né, um valor mais alto. Aí você fala assim, nossa, eu vou dar isso para a pessoa porque ela vai adorar. Porém, talvez a pessoa está passando por uma necessidade financeira, uma dificuldade extrema. E às vezes só de você ir lá, né, dar um alimento, suprir aquela necessidade, talvez ela ficaria tão mais feliz do que com uma peça de uma roupa, né, por mais que seja talvez importada, com um valor expressivo, mas às vezes o que ela precisava ali era outra coisa, era algo tão simples, né, que era um alimento que ela estava precisando ali. Então isso quando a gente olha, né, a gente fala assim, o que eu posso fazer pelo outro, né? Significa nós termos o quê? Sensibilidade para observar as pessoas à nossa volta, né? Assim como as suas necessidades, seus gostos, costumes, como Jesus fez com todos aqueles que se aproximaram dele pedindo algo. Ele poderia simplesmente, né, aquela passagem sobre o cego, ele simplesmente poderia curar o cego já de imediato. Mas ele perguntou primeiro, que queres que eu te faça? E isso foi, entre muitas coisas, um sinal de respeito pelo desejo do outro. E é lógico que Deus, né, ele Deus, ele sabia, né, mais do que o homem, o que ele precisava. Mas mesmo assim ele perguntou, o que queres que eu te faça? Então, portanto, exercer o amor é exercer a bondade de Jesus, fazer nosso próximo feliz, seja com grandes ou com pequenas coisas. Muitas das vezes, ser bom na vida das pessoas não vai fazer você gastar, né, dinheiro de fato, mas talvez o tempo. Às vezes é só um abraço, às vezes é um bom dia que a pessoa está precisando, às vezes é uma oração no momento de choro, no momento de angústia. E é suficiente aquela atenção para trazer aquela pessoa novamente ao seu estado de bem-aventurança, de esperança pela vida. Então a bondade, ela está ligada diretamente com a compaixão pelo outro. E uma pessoa, queridos, ela não consegue compreender a fundo uma dor de uma pessoa em um momento difícil, se aquilo é desconhecido para ela. Por isso, muitas das vezes, Deus nos permite passar por situações, passar por sofrimentos, né, para podermos aprender de fato, né, a dependência no Senhor e também nós termos um canal de bênção, um canal verdadeiro na vida das pessoas, né? Por exemplo, você vai falar assim, nossa, eu já passei por isso, eu sei como sair, né? Faz assim, pede o Senhor ajuda assim, eu fiz dessa forma e deu certo. Então Deus vai te conectando pessoas com a mesma história. Então, se você já passou por depressão, né, e você venceu isso, Deus vai colocar pessoas no seu caminho desse mesmo estado, para você poder ajudar essa pessoa. Amém? Então nós precisamos querer se comprometer com o próximo.
O ensinamento de Jesus olha que vai falar em João 13:14, vai dizer assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Olha que profundo isso. Eu quero deixar um desafio para você aqui hoje. Deus colocou no meu coração esse desafio e eu quero saber que se você topa. Qual que é o desafio? Eu quero que você, entre hoje, né, sexta-feira, até domingo, você vai orar por uma pessoa. Você vai pedir aí direção do Senhor, do Espírito Santo, para te direcionar qual pessoa que você vai orar. Pode ser uma pessoa na rua, pode ser uma pessoa conhecida. Se você tiver vergonha, pode mandar a oração pelo WhatsApp. Não sei, querido, da forma que você vai fazer, mas eu queria te deixar esse desafio para você olhar para o outro com esse olhar de compaixão e pensar assim, o que será que essa pessoa está precisando hoje? Eu vou orar por ela. Amém? Eu queria que você fizesse esse desafio. Porque quando nós deixamos a vergonha de lado e olhamos para a pessoa com esse olhar de necessidade, e a gente pensa assim, nossa, será que se fosse eu hoje, né? Se eu estou passando por alguma dificuldade, alguém chega para mim e fala, o que você está precisando? Eu posso orar por você? Né? Eu vou ver o cuidado do Senhor. E aí quando nós deixamos essa vergonha de lado, né, e nós focamos, né, no que o Senhor quer falar com a pessoa, no que o Senhor quer mostrar através da sua vida, então se torna mais fácil. Então eu gostaria que você topasse esse desafio. E eu tenho certeza que Deus vai mostrar o amor dele para a pessoa que você escolher. Amém? Então olha o terceiro aqui, que a palavra vai falar. O amor não arde em ciúmes. Queridos, em grego, essa palavra usada para ciúmes significa zelo. O que significa? Ter um sentimento ardoroso, a favor ou contra. Cobiçar, ser ciumento, querer para si. Então, queridos, não arder em ciúmes, quando a palavra fala o amor não arde em ciúmes. O que significa? Ser generoso. A generosidade é dar liberalmente, sem pensar que o que estamos dando nos pertence. E é precioso demais para darmos ao outro. Se tivermos ciúmes de algo que nos pertence, fica difícil da gente dar a alguém livremente, porque ficamos pensando naquilo o tempo todo. Assim é com o amor. Se dermos o amor a alguém pensando que ele nos pertence, terminaremos com a sensação de que vai ficar faltando algo. E então, nós queremos reivindicar a volta para nos suprir. E é aí que entra a diferença entre o amor humano e o amor divino, o amor de Deus. Nascemos com uma visão, muitas das vezes, errada do que é o amor. Porque nós entendemos que o amor é algo limitado, é uma cota diária para ser usada. Por isso, nós amamos de maneira restrita, exigindo de volta o que damos. E muitas das vezes pensamos assim, se a pessoa não me dá atenção, eu também não dou. Eu tô demonstrando amor para essa pessoa, mas ela não tá nem aí, então também não vou mais dar amor. Não é verdade? Se a pessoa responde mal, eu também respondo mal. Mas não é assim que a palavra do Senhor espera que nós façamos. Olha o que vai falar em Mateus 5. Abre lá comigo, por favor. Mateus 5, 43. Mateus 5, 43 vai dizer assim. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os publicanos assim? Olha o que a palavra do Senhor está falando, queridos. É muito fácil nós amarmos quem nos ama. Mas o Senhor está falando, olha, nós precisamos amar o próximo, amar os vossos inimigos. E isso, queridos, é só através do amor de Deus, amor divino. É bem dizer as pessoas que um dia nos maldizemos, um dia nos maltratou. Aqueles que falam, né, que odeiam você, né, a palavra nos ensina que nós precisamos orar por essas pessoas. E isso nós vamos conseguir através do amor de Deus. E, queridos, se a gente for olhar para nós mesmos, quantas das vezes nós vivemos, né, no nosso passado, na nossa vida, sem se importar com Deus? Vivendo muitas das vezes só para os prazeres dessa terra, buscando as coisas terrenas, passando por cima de princípios bíblicos. E a todo momento Deus estava ali, se importando, cuidando, amando você. E muitas das vezes nós estávamos, nem aí. Mas o Senhor estava a todo momento lá, cuidando, perseverando, dando livramentos, né, se importando conosco. Mas graças a Deus hoje você é transformado, não é verdade? Porque você foi alcançado pela graça de Deus, que foi de graça para mim, para você, mas foi um alto preço para Jesus. E hoje, graças a Deus, nós se importamos com o Pai. Mas muitas das vezes, quando nós olharmos para essas pessoas que muitas das vezes não têm se importado com Deus, têm vivido somente para essa terra, nós precisamos olhar com amor e saber que muitos de nós também já esteve no lugar deles, preocupando só com as coisas dessa terra, passando por cima de princípios bíblicos. Então nós precisamos olhar com esse olhar de amor. E assim como Deus nos transformou, assim como nós somos alcançados pela graça, aquela pessoa também pode ser alcançada através também da sua vida. Amém? Então deixa Deus te usar aí para ser um canal de bênção. Então, queridos, nós não podemos pagar mal com mal. Amém? Olha aqui que a palavra do Senhor vai falar. A ninguém pagueis o mal com mal. Procurai as coisas honradas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Eu o recompensarei, diz o Senhor. Olha o que o Senhor está falando. Quando nós não pagamos mal com mal, o que acontece? O Senhor falou pra gente, olha, não pague mal com mal. Por quê? Nós precisamos buscar as coisas honradas perante os homens. Então, quando depender de nós, nós precisamos o quê? Trazer paz com todos os homens, aquilo que depende de nós. Porque tem situações que tudo bem, não depende de você. Mas o que depender de você, né, tenha paz com todos os homens. E aí o que o Senhor está falando? Olha, eu sei que a pessoa está fazendo isso com você. Eu sei que a pessoa está te maltratando. Mas a palavra vai falar no verso 19, ó, não vos vingueis a vós mesmos. Mas dai lugar o quê? Ao Senhor, porque a vingança vem do Senhor, não vem pelas nossas mãos. E olha o que o Senhor falou, eu o recompensarei, diz o Senhor. Então, quando você deixa de pagar o mal com o mal, o que está acontecendo? O Senhor está falando, olha, eu estou por dentro, né? Eu, Deus, sondo, eu conheço, eu sei o que estão fazendo com você. E aí você se coloca na posição de dependência do Senhor, porque Ele prometeu que Ele seria a sua vingança. E Ele prometeu e ainda que ia te recompensar através da justiça que Ele ia fazer com aquela pessoa. Então, isso nós reconhecemos a grandeza de Deus, queridos. Nós nos colocamos à disposição dEle. E é isso que Ele espera que nós façamos. Amém? Só que a nossa carne, ela é falha, né? Nós queremos responder, assim, imediatos. Nós queremos, né, dar resposta à altura. E aí que entra os frutos do Espírito. Porque agora você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não é verdade? E aí entra aqueles frutos do Espírito e você fala assim, amém, Senhor. Eu vou aguardar, porque a vingança é do Senhor. Amém?
Então nós precisamos, queridos, aprender a amar como Deus ama. A forma do amor de Deus, ela liberta. E talvez você está aqui hoje ouvindo sobre o amor, mas nunca experimentou o amor de Deus. E eu falo que para você encontrar o amor de Deus não é difícil, né? Você precisa entrar na presença do Senhor em oração, com o coração sincero, pedindo perdão pelos pecados, reconhecendo os erros, né? E ter a disposição de ser como Deus é em amor. Ter a disposição de amar como Deus ama, porque Deus, ele é um doador. Quando aprendemos a nos doar, descobrimos como Deus ama. Cada um tem uma maneira própria de amar. Mas não é só a quantidade ou a forma que você manifesta esse amor, e sim a qualidade do amor. Olha o que vai falar em João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Então a qualidade do amor que o Senhor fala aqui é que ele deu na cruz a totalidade do seu ser, em disponibilidade a todos. Em outras palavras, o que temos, nós não nos pertence, foi nos dado gratuitamente pela misericórdia e pela graça de Deus, sem o nosso merecimento. Então, portanto, devemos estar disponível a quem necessitar disso. O que temos de mais precioso em nós, que nós carregamos, além do amor de Deus, é a sua palavra de salvação, para aqueles que ainda precisam ouvir, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador. Amém? Continuando aqui na palavra, o amor não se ensoberbece. O que significa isso? O que isso quer dizer? Humildade. O verdadeiro amor se dá sem pedir algo em troca. Ele não se orgulha de ter feito bem, não fica contando seus feitos para todo mundo. Não preocupa ser visto pelas pessoas, mas ele alegra-se de fato de ter exercido o mandamento do Senhor, sabendo que a recompensa vem, lá de cima do Senhor Jesus, do nosso Pai, nosso Deus fiel. Então, a pessoa, o amor, ele não se ensoberbece. Ele não procura os seus próprios interesses. Então, nós precisamos dessas demonstrações. Muitas das vezes as pessoas pensam, que precisam demonstrar esse amor de uma forma exagerada, de afeto, ou grandes presentes para dizer que amamos. Mas, pelo contrário, o amor, ele é uma semente pequenininha, bem pequena, que precisa ser semeada, adubada e regada todo dia como um estilo de vida. Não apenas com um ato esporádico, grandioso, e sim nas pequenas coisinhas do dia a dia. Amém? Então o amor, ele vai implicar em cuidado constante com aquilo que se ama. E sabe, queridos, quando nós fazemos esse ato de amor, ele vai exigir de nós o quê? Constância, vigilância, para que nada cause dano ao que está sendo cuidado. É assim que Deus fez conosco. Dia a dia ele cuida, ele vigia para que nada nos cause dano. Olha o que vai falar em Isaías 27:3. Abre lá comigo, por favor. Isaías 27:3. Olha o que vai falar. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Olha o que o Senhor prometeu de cuidado. E assim, ele deseja que nós façamos também um com os outros, Suportar os vossos irmãos, amar como Deus nos ama. Continuando aqui na palavra, 1 Coríntios 13, que nós estamos lendo. O amor não se conduz inconvenientemente. Eu separei esse tópico aqui. O amor não se conduz inconvenientemente. O que significa? Delicadeza, discrição. O verdadeiro amor, ele é delicado, ele é discreto, respeita a vontade.
o direito, né, da pessoa, o descanso, as limitações do outro e procura sempre o melhor para se manifestar. Para isso, queridos, nós precisamos desenvolver em nós a sensibilidade. Assim como o Espírito Santo, ele é delicado, ele procura um momento certo para falar conosco sem nos expor. Devemos fazer o mesmo com aquele que nos ama. Muitas das vezes, né, o pessoal fala, não chama atenção na frente porque isso é ruim, né? Às vezes faz uma brincadeirinha que vai causar ali um mal-estar na pessoa, a pessoa vai se sentir constrangida, né? As pessoas em volta. Então esse amor, ele vai precisar de nós desenvolver essa sensibilidade. De pensar assim, será que se eu falar isso, será que eu fazer essa brincadeira vai ser saudável? Será que a pessoa vai receber isso de bom grado? É essa sensibilidade. Nós precisamos rever, né, as nossas atitudes para que aquilo que nós façamos, aquilo que nós falamos não crie nas pessoas uma rejeição, ou uma divisão, ou uma inimizade, né? Fazer com que não haja rancor ali entre os relacionamentos, para que haja sempre o quê? A paz do Senhor, um relacionamento saudável. Então, queridos, o amor, o verdadeiro amor de Deus, ele levanta aquele que está caído. Ele ajuda a exaltar aqueles que um dia foram humilhados. Foi assim que Jesus fez o tempo todo. Lembra da mulher do fluxo de sangue, de Jairo, dos leprosos, né? Da mulher adúltera que ia ser apedrejada, da mulher que enxugou, né, os pés de Jesus com seus cabelos na casa de Simão. São tantas histórias, né, na palavra do Senhor que Jesus teve essa sensibilidade, né? Ele não ridicularizou nenhum deles, pelo contrário, ele teve esse amor, essa sensibilidade para com eles, para se portar convenientemente, amando eles. E isso é muito profundo na palavra do Senhor. Continuando aqui, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Significa nós sermos sinceros. Fazer o mesmo que Jesus fez no passado e ainda faz conosco. Amar o pecador, mas odiar o pecado. Nós precisamos amar o pecador, mas odiar o pecado. Você amar o pecador não quer dizer que você é condizente com o que ele faz, com o pecado. Não, pelo contrário, né? Mas é deixar você ser um canal de bênção na vida daquela pessoa para que a graça do Senhor seja alcançada na vida dela. Amém? Então é saber que nós podemos, né, muitas das vezes até errar todavia, mas nós não precisamos ser convenientes com o erro, né, com as coisas que entristecem o coração de Deus. A palavra vai falar, né, se nós erramos, porque nós somos falhos, sim. Então nós precisamos chegar diante do Senhor, pedir perdão por aquele pecado, né, e a gente não pode ser conveniente com o erro constante. Amém? Então, na verdade, vivenciar o verdadeiro arrependimento é mostrar que esse arrependimento é aos que estão no caminho errado, até para que possa ter intimidade com o Senhor, né? Quando você vivia num momento de erro, e aí as pessoas veem aquela transformação em você e falam assim, nossa, a pessoa mudou. Houve uma transformação na vida dela. Glória a Deus, porque a graça do Senhor foi alcançada na sua vida. E aí você começa o quê? Arrepender, você começa a pedir perdão por muitas coisas, às vezes para as pessoas, né, do que você fez no passado. E aí você começa a mudar essa atitude e isso vai ser notório na sua vida. Então, quando nós amamos nossos irmãos e as coisas de Deus, nós também nos importamos se o diabo está enganando eles ou roubando deles muitas bênçãos que o Senhor prometeu. E muitas das vezes o diabo, ele viola o que? A santidade,
né? Ele quer trazer corrupção. Então, quando você, né, uma pessoa que é do Senhor Jesus, você percebe isso, que aquele irmão está sendo roubado pelo próprio inimigo, né? Você tem sensibilidade para tentar ajudar aquele irmão. E é repetir aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, que é o quê? Destruir as obras do diabo. Amém? O texto continua dizendo, queridos, aqui em 1 Coríntios 13, no verso 7, vai falar assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso até que veja cumprida a justiça e a verdade de Deus em cada situação. O capítulo também aqui em diante vai falar que o amor jamais acaba. Olha o que vai falar aqui. No verso 8 e no verso 9. Vai falar que quando chegarmos, né, à eternidade, onde não haverá mais necessidade de profecias, ciências ou falar em línguas, né, o amor ele persistirá, pois é o próprio Deus, ele é o eterno. Então o segredo é trazer esse amor hoje para dentro de nós e vivermos essa essência a todo momento. Hoje, aqui na palavra do Senhor, aqui está falando, nós conhecemos em parte. E é engraçado que Paulo diz, né, que... Olha o que ele vai falar. Pois ainda não estamos totalmente imersos em Deus. Mas no final dos tempos, quando nós unirmos a Ele e tivermos consciência da sua verdadeira essência, nós não vamos precisar mais das nossas suposições, porque nós conheceremos face a face aquele que é perfeito. Amém? Então, queridos, o amor, ele não pode ser algo displicente, ele não pode ser algo frouxo, com que, às vezes, muitas das vezes, a gente... né, as pessoas querem amar, mas o Senhor está falando, olha, não pode ser de uma forma displicente com quem, né, muitas das vezes não merece, mas firme e forte. Muitas das vezes para não permitir que aquelas pessoas a quem amamos venham a se perder, né? Então o amor ele deve ser o quê? Firme e forte. Então muitas das vezes a gente se engana pensando que amar é ser bonzinho sempre e não repreender. Mas por isso, né, se nós formos apenas bonzinhos, isso nós estaremos negando a própria palavra de Deus, porque o Senhor vai falar que Ele é amor e Ele também repreende o filho que ama. Então, se Deus deixasse nós fazermos as nossas vontades, o que a nossa carne quisesse, estaríamos totalmente no pecado e não salvos. Mas foi por amor que Ele nos permitiu, né, a tortura do seu próprio filho aqui na terra. E é por amor que ele nos disciplina para que nós não venhamos, né, a perder a salvação. É por isso que o Senhor corrige a quem nos ama. E assim também nós precisamos, né, exercer desse amor firme e forte com as pessoas. E isso não quer dizer, queridos, que Deus vai nos punir com ódio, com violência. Não, pelo contrário. A disciplina de Deus, ela é temperada com a misericórdia. E glória a Deus por isso. Pouco de nós, quando eu estava montando a palavra, o Senhor, né, estava falando comigo algumas coisas e eu vi uma mensagem que eu achei interessante de colocar aqui na live. Falando que poucos de nós sabemos do amor verdadeiro. O que é isso? Nós precisamos pedir a Deus que tire de nós as distorções do que é o amor e colocar a sua verdade dentro de nós para ser que aquela pessoa, né, atuar na sua própria vida e na vida de outros. Porque muitas das vezes nós aprendemos que o amor, ele deve ser dado apenas só quem se importa com a gente, para quem trata a gente com amor, com respeito, não é assim? Mas o Senhor mostra na palavra que não é bem assim. Nós lemos lá a palavra e o Senhor fala, amai os vossos inimigos, né? Bendizer aqueles que maldizem você. Então, tem pessoas que acreditam que amar,
né? O amor é estar a todo momento ali, grudadas na outra. Às vezes é um excesso de cuidado, excesso de preocupação. E talvez, queridos, a pessoa do outro lado está falando assim: Senhor, eu não aguento mais tanto grude, tô sufocado. Mas por quê? Porque a pessoa aprendeu que amar é estar lado a lado a todo momento. Então nós precisamos pedir ao Senhor que tire de nós, do nosso ser, essas distorções do que é o amor. E nos mostrar, né, qual que é o amor verdadeiro, o amor que o próprio Deus espera que nós façamos uns com os outros. Amém? Então é não ficar olhando para o outro também, se comparando. Às vezes a pessoa fala assim: o fulano conhece a palavra, o irmão, mas não pratica. E eu estou aqui fazendo, eu estou aqui dando amor, e ele tá nem aí. Queridos, não fique se comparando, sabe por quê? Porque você não sabe se o irmão tem o nome escrito no livro da vida. Você não sabe para onde que ele está indo, porque talvez ele está num estado de condenação que está indo por inferno. Então nós não podemos nos comparar. Amém? Porque o Senhor falou: façamos a nossa parte. Então nós não podemos ficar olhando para o outro. Amém? Então, quando nós se colocamos nessa posição de fazer sem receber nada em troca, de dar o amor, que é igual ao amor do Senhor por nós, sem esperar nada em troca, né? Então nós precisamos estar nessa posição. E só nós vamos conseguir com o Senhor, queridos. Não é fácil amar os inimigos, não é fácil amar aquele que te maltrata, aquele que um dia xingou você, se rejeitou. Não é fácil, mas o Senhor está mostrando que o amor verdadeiro de Deus é possível fazer essas coisas. E que Ele possa nos ajudar, amém? Nessa tarefa, que não é fácil. Então, para nós finalizarmos aqui, o amor, ele não compactua com o pecado e não provoca as pessoas, ele respeita. Ter tempo para alguém é se comunicar livremente, é uma forma de demonstrar amor. É você ter, queridos, muitas das vezes uma compaixão de ir visitar no hospital aquele familiar que talvez maltratou você um dia. É você chegar lá naquele hospital e a pessoa vai perceber: nossa, eu maltratei essa pessoa e ela está aqui me visitando. É muitas das vezes estender a mão para aquele que um dia virou as costas quando você estava precisando, aquele que negou a ajuda. E sabe, queridos, quando você faz isso, a pessoa percebe o quanto que você é diferente dela. Porque você tem tanto amor, porque você tem tanta compaixão de Deus em você. A pessoa pensa: só pode ser Deus na vida dela. E sabe o que acontece? O nome de Deus é glorificado por causa do amor que você exerce, independente da lógica humana. Porque a lógica humana, se você for conversar com o mundo, eles vão falar: você tá maluca? Né? Você ajudar quem um dia te negou ajuda, você bem dizer aquele que um dia te maldiz, né? Que é aquele que maltratou você um dia, né? O mundo vai dizer isso. Então, o que nós precisamos? Quando nós nos colocamos na posição daquilo que o Senhor espera que nós façamos, né? Independente da lógica humana, o nome do Senhor é glorificado por causa do amor dele em nós. Amém? Então, o amor, queridos, ele é uma semente que a gente planta, espera germinar, vê crescer e se alegra muitas das vezes em colher. E olha que legal aqui para nós finalizarmos. Aqui nós vamos ler aqui 1 Coríntios, continuar, né? 13. Mas eu queria ler para vocês em Tiago 2,17, vai falar que a fé sem obras, ela é morta. E aqui também, 1 Coríntios 13, vai dizer que as palavras sem amor e ações práticas não são nada. Olha o que o Senhor fala aqui, no verso 2, ó. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê os pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha para você ver, assim como a fé sem obras é morta, também ações sem amor não significam nada. Assim está falando a palavra do Senhor. Isso é muito forte, né? Então esse amor é uma sementinha mesmo que nós precisamos plantar aonde nós formos. Amém? Que o Senhor nos ajude a ser parecido com Ele a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar por você. Quem aí tem pedido de oração, já manda aí, por favor, aqui, que a gente vai estar encerrando a live. Eu quero orar por você. Deixa eu pegar aqui o pedido que já tinham enviado antes. A Roberta pediu oração pela família, pela casa e pelo esposo. Vamos estar orando. Tem mais algum pedido de oração? Envia aí, por favor. Silvânia falou oração pela minha família. Enquanto vocês vão mandando aí os pedidos, eu queria falar para vocês sobre um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu gravei um pendrive, né, na loja, com a ajuda do meu irmão. Nós gravamos mais de 2.000 músicas evangélicas. E nós conseguimos fazer um link, né, que tá dando frete grátis para todo o Brasil, tá? Então, se você deseja, né, ter esse pendrive com mais de 2.000 músicas, me fala quando a live acabar no direct que a gente vai estar combinando certinho, tá bom? E aproveita porque tá com frete grátis. Aqui a Leandra mandou pela minha família, a Marta libertação. Então, amém. Vamos estar orando por esses pedidos. A Giovana falou, pelos irmãos em Cristo, em especial da Lagoinha, Palmeiras. Ok, vamos estar orando. Salvação pela minha família. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos onde você puder, para a gente estar orando ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Pai, por podermos falar aqui da Tua palavra livremente, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque ainda temos esse privilégio. Pai, eu quero, Pai, colocar a vida, Pai, de cada um, Senhor, que participou da live, cada um, Pai, que vai assistir depois, que seja o Senhor, Pai, abençoando a casa deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui, Pai, diante do Senhor, eu quero colocar, Pai, os pedidos de oração, que seja o Senhor, Pai, visitando, Pai, a casa da Roberta. Pai, entra, Pai, com justiça, Pai, sobre, Pai, a casa da tua irmã. Pai, se há, Pai, alguma injustiça na vida dela, algo, Pai, que estão fazendo contra a casa dela, algo, Pai, contra a família, contra o esposo, Pai, que seja o Senhor, Pai, entrando agora, Pai, na casa da tua filha e agindo, Pai, com justiça, Senhor, perante aqueles, Pai, que têm tentado, Pai, atingir a tua casa, Senhor. O Senhor fala, Pai, que o Senhor não deixa, Pai, o justo desamparado. Então, Pai, entra, Pai, na vida da Roberta, Pai, na tua casa agora, Senhor, e entra com resposta para aquilo que ela precisa, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que através, Pai, da vida dela, através, Pai, dessa justiça, Pai, que seu nome seja glorificado, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus soberano, Pai. Eu quero te colocar também, Senhor, a vida, Pai, a família, Senhor, da Silvânia. Que seja o Senhor, Pai, trazendo, Pai, restauração, Pai, na família. Que seja o Senhor trazendo libertação, uma cura, um renovo, Pai, sobre eles. Que seja o Senhor, Pai, direcionando, Pai, a vida deles, cuidando a todo momento. Trazendo, Pai, resposta daquilo que eles precisam, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço também, Senhor, pela vida e família, Pai, da Leandra. Que ela possa ser, Pai, luz, Pai, na sua casa. Pai, que ela possa ser, Pai, uma torre segura, Pai, para aqueles, Pai, que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Usa, Pai, a tua filha, Pai, que ela possa abrir, Pai, os teus lábios e falar do teu amor, Pai, falar como o Senhor é bom, Pai, estar na tua casa. Então firma, Pai, os pés dela, Senhor.
no teu evangelho, e que através da vida dela, Pai, possa surgir muitos frutos, Pai. Muitas pessoas possam ver, Pai, a transformação que o Senhor fez, Pai, na vida dela, e que através da vida dela eles vão sentir, Pai, a vontade de servir o mesmo Deus, porque o Senhor, quando chega, Pai, o Senhor transforma, o Senhor muda a forma de falar, o Senhor muda a forma de pensar, a forma de vestir. O Senhor, Pai, nos muda por completo, e isso é notório para as pessoas, e que através disso as pessoas venham a sentir essa necessidade de servir, de conhecer ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Marta, Pai, entra, Senhor, na família dela com libertação, Pai. Resgata, Pai, das trevas aqueles, Pai, que estão aprisionados. Pai, visita, Senhor, os cativeiros nessa hora, Pai. Liberta, envia os teus anjos, Pai, para resgatar essas pessoas, Pai. Quebra, Pai, as correntes de bronze, Pai, os cadeados, Pai. Traga, Pai, libertação para essas pessoas, para que haja, Pai, transformação na vida delas e que o teu nome seja glorificado, Pai. Então, Pai, fortalece a tua filha, a Marta, que ela possa, Pai, ser uma guerreira do Senhor na tua casa, que ela possa, Pai, exercer a autoridade que o Senhor nos deu e falar: eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha família, e que ela possa declarar, profetizar a libertação na tua casa, porque a vitória já é nossa através do nome de Jesus, porque o sangue do Cordeiro liberta e restaura. Amém. A Giovana, pelos irmãos em Cristo. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui está o pedido da sua filha, Giovana, Pai. Que seja o Senhor, Pai, abençoando os irmãos em Cristo, tendo misericórdia, Pai. Pai, assim como o Senhor tem falado que esse ano, Pai, é um ano de juízo, Pai. Que os irmãos, Pai, possam organizar a tua casa, Pai. Para que quando o Senhor vir, Pai, esteja tudo organizado, conforme o Senhor deseja que nós façamos aqui nessa terra. Então, Pai, tira todo o pecado, tira, Pai, toda a imundícia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira, Pai, tudo que corrompe o ser humano, Pai. Tira tudo aquilo que afasta as pessoas da tua presença, Senhor. E vai, Pai, purificando, Pai, esses irmãos, trazendo sobre eles, Pai, a cada dia mais a santidade. Os lava, Pai, pelo sangue do Cordeiro. Eu quero te pedir também, Senhor, pela igreja, Lagoinha Palmeiras, que seja o Senhor, Pai, abençoando essa igreja. Que o Senhor, Pai, possa trazer pessoas novas, Pai, novos membros. Membros, Pai, que precisam ser transformados, que precisam ouvir a Tua palavra, que precisam se libertar, Pai. Porque o Senhor, Pai, é um Deus, Pai, que liberta as pessoas, é um Deus que transforma, é um Deus que traz vida em abundância, Pai. Que através da Lagoinha Palmeiras, Pai, muitas pessoas possam ir, Pai, até essa igreja, e ao chegar lá, Pai, que a Tua presença seja notória naquele lugar e que elas possam ser transformadas pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Marta também está pedindo pela saúde física e espiritual. Amém. Pai querido, visita a saúde, Pai, da tua filha. Pai, vai limpando, Pai, o teu sangue, Pai, desde o alto da cabeça às plantas dos pés, Pai. Vai trocando, Pai, toda a sua corrente sanguínea, Pai. Pai, que se houver, Pai, marcas, que seja o Senhor, Pai, limpando, Pai, a sua pele, Senhor, purificando, Pai, em nome do Senhor Jesus, trazendo restauração, trazendo cura, Pai, sobre ela, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, vai selando, Pai, as feridas, as marcas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja o Senhor, Pai, operando a cura, o milagre na vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor também, Pai, possa abençoar, Pai, a vida espiritual da tua filha. Abre, Pai, o teu entendimento. Abre, Pai, o coração da tua filha para que ela possa receber, Pai, ainda mais a tua palavra, para que ela possa compreender, Pai, a tua palavra e compartilhar deste amor do Senhor, Pai, para as pessoas. Que através da vida dela, Pai, ela possa dar, Pai, um ótimo exemplo, Senhor, para as pessoas, para que, Pai, aonde ela for, ela possa, Pai, ver, as pessoas possam contemplar a presença do Senhor através da vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. E nós abençoamos também os irmãos missionários, que seja o Senhor abençoando eles, guardando, Pai, enviando anjos que vão adiante deles, Pai, preparando, Pai, toda a região, Pai, onde eles vão estar atuando, que seja o Senhor, Pai,
trazendo livramento para eles, que seja o Senhor trazendo sustento, a provisão para tudo que eles precisam, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero abençoar, Pai, a vida de cada um que esteve aqui na live. Que seja o Senhor, Pai, trazendo bênção sem medida sobre a casa de cada um, Pai. Que seja o Senhor, Pai, trazendo, Pai, para eles aquilo que eles precisam, Pai. E assim como o Senhor tem falado, Pai, desse amor, Pai, que eles possam experimentar esse amor do Senhor, que eles possam sentir, Pai, a Tua presença ao longo do dia, que eles possam desfrutar, Pai, dessa tamanha graça, Pai, que é o Senhor. Que eles possam, Pai, perceber o cuidado que o Senhor tem pela família dele, os livramentos que o Senhor tem dado, porque o Senhor não se esqueceu deles, Pai. Que eles possam sentir e saber que o Senhor é Deus soberano, Deus fiel para com eles. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa o nosso final de semana, que possamos ter um final de semana abençoado, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Nos livra, Pai, do homem sanguinário, nos livra, Pai, das balas perdidas, dos tiroteios, Pai. Em nome do Senhor Jesus, envia os anjos, Pai, diante de nós e sela, Pai, a nossa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E tenha misericórdia, Pai, de nós. Tenha misericórdia, Pai, da nossa família, aqueles que um dia conheceram a Tua palavra e hoje, Pai, se desviaram. Tem misericórdia deles, Pai. Ah, Pai, nós clamamos, Pai, por misericórdia por essas vidas, para que eles possam retornar para a casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Um ótimo dia, um dia abençoado pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus ama muito você, não se esqueça disso. E compartilha essa live, viu? Deus abençoe.